Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de louvor e adoração. É uma grande alegria estarmos reunidos na casa de Deus. Hoje nós queremos celebrar o culto do 11º domingo após o Pentecostes, e hoje teremos um momento muito especial, quando a pequena Celine Rético Michelati irá receber a nova vida em Cristo através do santo batismo. Queremos dar início a este nosso momento de louvor e adoração, cantando o primeiro hino, um abençoado culto para todos nós. Convido aqueles que podem, por gentileza, se colocarem de pé para fazermos a invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados do Senhor, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Vamos então confessar os nossos pecados cantando o próximo hino. Te confesso, ó Deus.
E somente Jesus pode nos dar o verdadeiro alívio para o nosso coração. E tendo confessado os seus pecados, confiando no perdão de Deus em Cristo, e desejando o consolo e a direção do Espírito Santo, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a cada um de vocês a graça de Deus. Em nome e por ordem de Jesus Cristo, perdoa todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O introito para este dia é o Salmo 50, versículos 1 a 15. Convido a fazermos a leitura conforme segue na projeção. Deus, o Senhor Deus, fala e chama todos os moradores do mundo de um lado da terra ao outro. Deus virá de Jerusalém, a cidade perfeita da beleza. Nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio. Um fogo destruidor vem à sua frente e em volta dele há uma violenta tempestade. Ele chama o céu e a terra como testemunhas para assistirem ao julgamento do seu povo. Ele diz: reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo, como sinal ofereceram um sacrifício. Os céus anunciam que Deus é justo e que Ele mesmo é quem vai julgar. Deus diz: escute, meu povo, que eu vou falar. Vou ser testemunha contra você, povo de Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não vou repreendê-los por causa dos sacrifícios e das ofertas que vocês têm enviado. No entanto, eu não preciso dos touros das suas fazendas, nem dos bodes dos seus rebanhos. Pois os animais da floresta são meus, e também os milhares de cabeças de gado espalhadas nas montanhas. São meus todos os pássaros dos montes e tudo que vive nos campos. Se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu e tudo que vive é legal. Por acaso preciso comer carne de touros ou beber sangue de bodes? Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus, e que vocês tenham ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei, e vocês me louvarão. Senhor Jesus Cristo, Tu és a porta da vida eterna, convida-nos a entrar pelo caminho estreito da fé, a viver no arrependimento, confiança e amor. Dá-nos o teu Espírito Santo, para que não sejamos apenas ouvintes da tua palavra, mas também praticantes fiéis, que meditem e compreendam sempre a obra mais, que há sentido e segurança na nossa vida. Nós oramos em teu santo nome, tu que vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus, hoje e sempre. Amém. podem sentar-se, por gentileza. Queremos ouvir as leituras bíblicas para o dia de hoje. A primeira leitura é a leitura do Antigo Testamento, registrada no livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículos 18 a 23. Assim está escrito: pois eu sei o que eles fazem e o que pensam. Eu virei para juntar todas as nações e todos os povos. Eles virão e verão o brilho da minha glória. Eu porei no meio deles um sinal da minha autoridade. Dos que ficarem vivos depois do meu julgamento, enviarei alguns para as nações mais distantes, onde nunca se ouviu falar da minha fama, nem foi visto o meu poder. Eu os enviarei até a Espanha, a Líbia e a Lídia, países onde há ótimos atiradores de flechas. Irão também para Tubal e para a Grécia. Em todas essas nações eles anunciarão o meu grande poder, e terão de volta todos os patrícios de vocês como uma oferta para mim. Eles virão até o meu monte santo em Jerusalém, montados em cavalos, mulas e camelos, e trazidos em carretas e carroças. Esses seus patrícios serão oferecidos a mim, assim como os israelitas trazem ao templo
as suas ofertas de cereais em vasilhas puras. Eu escolherei alguns deles para serem sacerdotes e outros para serem levitas. O Senhor Deus diz: assim como o novo céu e a nova terra, que eu vou criar, durarão para sempre, pelo meu poder, assim também durarão os nomes de vocês, e vocês sempre terão descendentes. Em todas as festas da lua nova e em todos os sábados, pessoas de todas as nações virão me adorar no templo. Até aqui, a leitura do Antigo Testamento. Próxima leitura, leitura da Epístola, registrada na Carta aos Hebreus, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 24. Assim está escrito: porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse? Como se vocês fossem filhos dele. Pois ele disse: prestem atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial, e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo, mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria, porém mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. E tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu seus direitos de filho mais velho. Como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção do seu pai, mas foi rejeitado, porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso, até mesmo com lágrimas. Vocês não foram como o povo de Israel. Vocês não chegaram perto de alguma coisa que se pode tocar, como o Monte Sinai, com o seu fogo destruidor, a escuridão e as trevas, a tempestade, o barulho de trombeta e o som de uma voz. Quando os israelitas ouviram a voz, pediram que ela não dissesse mais nada, pois eles não podiam suportar a ordem que dizia: até um animal se tocar o monte deverá ser morto a pedradas. O que estavam vendo era tão terrível que Moisés disse: estou tremendo de medo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial com seus milhares de anjos. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus, isto é, daqueles que têm o nome deles escrito no céu. Vocês chegaram até Deus, que é o juiz de todos, e chegaram também aos espíritos dos que são corretos e que foram aperfeiçoados. Vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança e que borrifou o sangue que fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Até aqui a leitura da epístola. Convido a cantarmos o próximo hino em preparação à leitura do Santo Evangelho.
Leitura do Santo Evangelho para esse dia, registrada no Evangelho conforme Lucas, capítulo 13, versículos 22 a 30. Em sinal de reverência, convido aqueles que podem, por gentileza, se colocarem de pé para ouvirmos a leitura do Santo Evangelho. Assim está escrito: Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando na sua viagem para Jerusalém. Alguém perguntou: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Jesus respondeu: façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. O dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Então vocês ficarão do lado de fora, batendo na porta e dizendo: Senhor, nos deixe entrar. E ele responderá: não sei de onde são vocês. Aí vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor ensinou na nossa cidade. Mas ele responderá: não sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês estiverem do lado de fora, então haverá choro e ranger de dentes de desespero. Muitos virão do leste e do oeste, do norte, do sul, e vão sentar-se à mesa do reino de Deus. E os que agora são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Convido a confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir ajudar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar-se, por gentileza, convido a cantar o próximo hino em preparação à mensagem.
Deus nos abençoe a meditarmos em sua santa palavra. Em nome de Cristo. Amém. O assunto da salvação está presente no coração do ser humano. Mesmo que nos dias de hoje muitos não falam sobre isso, a verdade é que, no fundo, bem lá no fundo, todos se preocupam com questionamentos como: qual é o sentido da vida? O que acontece depois da morte? Será que existe mesmo céu e inferno? Quando Jesus pregava, ele atraía multidões de pessoas. E ele também deixava muitos corações inquietos. E até hoje as suas palavras ainda despertam dúvidas, despertam insegurança e até medo em muitas pessoas. O apóstolo Paulo nos alerta: por isso, aquele que pensa estar de pé, que veja que não caia. O fato é que seguir Jesus não é uma tarefa fácil. E ele mesmo foi bem claro quando ele diz: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Isso significa que simplesmente não é qualquer um que entrará no reino dos céus, não é qualquer um que será salvo. Isso assusta, ainda mais agora em que vivemos em tempo de inclusão. Vivemos em um tempo onde todos devem ser aceitos. Por isso que pode soar estranho quando nós ouvimos as palavras de Jesus, quando ele diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas é ele que afirma: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Sabemos que na época de Jesus, aqueles que se consideravam o povo escolhido, os judeus, eles estavam seguros da sua salvação. Eles achavam que não precisavam fazer mais nada. Eles cumpriam as leis, eles faziam todos os cerimoniais, enfim, eles estavam bem tranquilos. Mas, quando eles ouviam Jesus falar, essa certeza, ela foi abalada. E hoje acontece a mesma coisa. Muitos acham que estão salvos, muitos que se sentem com esse, que já conquistaram a salvação, quando escutam Jesus, eles ficam inseguros também. Então vem a pergunta: será que a salvação é um privilégio para poucos? Será que somente uma minoria vai realmente herdar o reino de Deus? Essas palavras, elas são duras, mas Jesus disse isso porque ele queria quebrar falsas seguranças que as pessoas colocavam na sua vida. E ele mostra que a salvação não é um título automático. Não é porque eu faço parte de um povo, que eu faço parte de uma determinada igreja, que eu sou da família tal, que eu nasci, que me criei dentro da igreja. Não é assim. A salvação não é por obras. Eu não recebo a salvação por merecimento, por aquilo que eu faço. Nós vemos que Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E ele ainda segue dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Alguns ainda dirão: Senhor, nós pregamos em teu nome, expulsamos demônios, fizemos milagres, etc, etc. Mas Jesus irá dizer o seguinte: eu nunca conheci vocês. Então nós vemos que aqueles que se orgulham daquilo que fazem e por causa disso acham que serão salvos, estão muito enganados. Isso mostra que não basta ter uma aparência de fé. Nós vemos que os fariseus, eles viviam com toda essa aparência, com toda essa pompa. Eles se achavam eleitos por aquilo que eles faziam. Eles achavam que faziam tudo realmente, mas a principal coisa eles não faziam. Eles não deixaram as palavras de Jesus entrarem no seu coração. Não foram todos, mas a grande maioria não criam em Jesus quando ele veio
quando Ele manifestou, quando Ele inaugurou o seu reino aqui neste mundo. Então nós vemos que não basta a aparência de fé, nós precisamos ter uma vida de compromisso com Jesus. Isso sim, Jesus não quer apenas multidões, Jesus não quer que multidões de pessoas cheguem até Ele sem saber o que realmente Ele quer. Não é isso. Jesus, Ele quer compromisso, Ele quer fidelidade, Ele quer perseverança. E Ele fala um algo mais que todo cristão deve viver: uma vida de esforço, de empenho, dedicação, uma vida de testemunho. E mais uma vez lembrando, não significa que nós somos salvos por obras, por aquilo que a gente faz. Não mesmo. Nós vemos lá em Efésios 2, 8, 9, a palavra que nos diz: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, isso é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação é dádiva, é dom, é presente de Deus, através da obra que Cristo realizou na cruz por cada um de nós. Mas esse dom, essa graça de Deus, nos chama a viver de forma responsável. A verdadeira fé jamais pode ser preguiçosa, ela não pode ser indiferente. O nosso inimigo, o diabo, ele não dá trégua. Por isso, a vida cristã é feita de lutas diárias. E Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E seguir Jesus é responder ao chamado que Ele faz com atitudes, não por obrigação, jamais, mas por amor, por gratidão. E como Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Ser testemunha é viver de forma fiel, mesmo em meio às dificuldades. E Jesus prometeu: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Se nós tivéssemos que fazer tudo isso sozinho, jamais conseguiríamos. É impossível. Mas Jesus, Ele nos dá a garantia de que estará com cada um de nós todos os dias até o fim dos tempos. E assim, desta forma, com Jesus, é possível caminharmos por este mundo cheio de dificuldades, cheio de tribulações, mas nós precisamos estar cientes: sozinhos não conseguimos. Por isso que precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Jesus. Nós vemos que ser testemunha de Jesus também acaba trazendo então certos problemas porque nós vivemos em um mundo com tantas coisas. Esse mundo nos oferece muitas e muitas coisas, e muitas delas, para sermos seguidores de Jesus, nós teremos que dizer: não, isso não serve para mim. Então também é uma vida de escolhas. Nós ouvimos em Apocalipse: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Nós vemos que a nossa fidelidade, ela é fruto da fidelidade de Jesus, por causa daquilo que Ele fez lá no alto da cruz. Jesus sim é fiel. Jesus foi fiel ao Pai, e por causa de sua obra na cruz, por causa daquilo que Ele fez em nosso lugar, todos os méritos que Ele conquistou, hoje Ele nos oferece de forma gratuita, como um presente maravilhoso, de valor inestimável. E é desta forma então que nós recebemos a morada celeste, através da fé, através da confiança daquilo que Jesus fez por mim, por cada um de vocês. Jesus nos amou até o fim, e por isso Ele nos chama a sermos filhos, confiando nele, colocando a sua palavra em prática na nossa vida. E sobre a pergunta que fizeram para Jesus: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Esta pergunta mostra que
Nós vemos que essa pergunta mostra que as pessoas, elas estão preocupadas. Elas têm preocupação, sim, em números e saber a quantidade. Mas Jesus não responde estatísticas. Ele responde com um convite. Esforce-se para entrar pela porta estreita. Jesus faz esse convite. Isso quer dizer, não confie em títulos religiosos, não confie em tradições, não confie em méritos pessoais. A salvação, ela não vem por isso. Todos são convidados ao reino de Deus. Todos. Quando nós vemos em João 3,16, quando diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso todos são chamados para irem para o reino dos céus, mas mediante a fé, tem que confiar, tem que crer em Jesus, e desta forma nós recebemos o reino de Deus. Esse amor nos chama a viver de forma transformadora. Entrar pela porta estreita significa viver arrependido, viver em fé, em amor, significa deixar Cristo mudar a nossa vida, viver uma vida de compaixão, solidariedade, testemunho. Queridos irmãos, queridas irmãs, a porta, ela é estreita, mas ela está aberta. Ela foi aberta por Jesus quando Ele morreu no alto da cruz por cada um de nós. Ele nos convida a viver algo mais, uma fé viva que se expressa em amor a Deus e amor ao nosso próximo. Que possamos assim seguirmos firmes, de coração arrependido, confiantes e certos da promessa de Jesus: seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento, guarde os nossos corações, guarde as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Crie-me, ó Deus, um puro coração, e renove em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a alegria da tua salvação, e sustente como um voluntário Espírito. Amém. Este é o momento que queremos trazer as nossas ofertas de gratidão a Deus até o seu altar. E convido a fazermos isso enquanto cantamos o próximo hino.
Este é o momento que queremos elevar os nossos corações e mentes a Deus, orando a Ele. Convido aqueles que podem, por gentileza, se colocarem de pé, juntarem suas mãos, baixarem suas cabeças, fechando os olhos, desta forma, trazer ao nosso Deus toda a gratidão por todas as bênçãos e graças recebidas. E neste momento, também, crendo em Cristo, crendo na sua promessa, de que quando nós trazemos as nossas pesadas cargas, Ele nos dá o verdadeiro descanso. Neste momento também queremos trazer tudo aquilo que aperta o nosso coração. Senhor, nosso Deus e Pai de amor, nós te louvamos porque em Jesus Cristo abriste para nós a porta da salvação. Sabemos que essa porta é estreita, mas ela está aberta para todos que confiam em Ti. Obrigado porque o Teu amor sempre tem um algo a mais graça do que merecemos, mais perdão do que podemos compreender, mais vida do que poderíamos esperar. Concede-nos, Senhor, uma fé firme e sincera, que não se apoie em aparências ou tradições, mas que se traduza em compromisso, fidelidade e amor. Livra-nos da indiferença e do comodismo e ajuda-nos a viver cada dia como testemunhas do Teu Evangelho. Abençoa a Tua Igreja em todo o mundo, para que ela anuncie com coragem e alegria que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Guia também a Tua Igreja aqui reunida, para que sejamos luz em meio às trevas, instrumentos de paz, compaixão e solidariedade. Intercedemos pelos que sofrem, pelos enfermos, pelos enlutados, pelos que vivem em solidão e também por aqueles que perderam a esperança. Dá-lhes consolo, cura e vida nova em Cristo Jesus. Oramos por nosso país, por nossos governantes e por todas as autoridades para que trabalhem em favor da justiça, da verdade e da paz. Oramos pelas famílias para que vivam em amor, respeito e fidelidade. E pedimos que o Senhor nos conduza em cada decisão do dia a dia, para que vivamos como discípulos fiéis do Teu Filho amado. Tudo isso colocamos em Tuas mãos, confiando na promessa de que Cristo está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E tudo isso colocamos diante de Ti, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Podem sentar-se, por gentileza. Neste momento, nós convido a cantarmos o próximo hino. Pode passar para nós, por gentileza. Queremos cantar o hino batismal, as 3 estrofes deste hino. E no início da terceira estrofe, convido a chegar até aqui à frente. Então, trazendo a Celine, os pais, os padrinhos, para que possamos fazer o batismo.
sócios, fiquem à vontade, pode chegar, pode ficar aqui na frente do altar, aqui, por gentileza, sim, virados para o altar, virados aqui, isso. Prezados pais, estimados padrinhos, é uma grande alegria podermos levar os nossos filhos e afilhados até a pia batismal para receberem o perdão dos pecados e a nova vida em Cristo. A palavra de Deus nos ensina que todas as pessoas, desde o princípio, são concebidas e já nascem em pecado. Se não fosse pela bondade e pela misericórdia de Deus em Cristo, todos estariam perdidos para sempre. Logo, esta criança está igualmente condenada, mas, para mudar isso, Deus, nosso Pai amoroso, prometeu e enviou seu Filho Jesus Cristo, e através de sua morte, através de sua ressurreição, Ele redimiu e salvou tanto crianças como adultos do pecado, da morte e da condenação eterna. Por essa razão, instituiu o santo batismo e ordenou que também as criancinhas lhe fossem trazidas para que Ele as receba e abençoe amorosamente. Foi assim que Jesus falou aos seus discípulos no Evangelho de Mateus: Deus me deu todo o poder no céu e na terra, portanto, vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no final do Evangelho de Marcos, ele acrescentou a promessa: quem crer e for batizado será salvo. E essa promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe. E também o batismo agora salva vocês. É, portanto, justo e correto que, confiantes nessas promessas, busquemos as bênçãos do santo batismo. Selim Nikelate recebe o sinal da cruz, tanto no rosto como no peito, em afirmação do seu resgate por Cristo crucificado. Convido aqueles que podem, por gentileza, se colocarem de pé e vamos orar em favor da Selim. Todo-Poderoso e Eterno Deus, Pai de nosso Salvador Jesus Cristo, oramos em favor da Selim, que foi trazida para receber a graça dada no batismo, a nova vida no Espírito Santo. Recebe-a conforme a promessa de Jesus. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta. Concede-lhe a eterna bênção desta purificação espiritual, para que participe da vida e do reino prometido por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Podem sentar-se, por gentileza. Só vocês ainda ficam mais um pouquinho aqui conosco. Ouçamos o que diz o Evangelho de Marcos. Algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixe que as crianças venham a mim, não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as suas mãos sobre elas. Estimados padrinhos, eu lembro a vocês do dever de confessarem com toda a igreja a fé no Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, fé na qual a Selim será batizada, e de darem também testemunho público desta fé e do batismo como meio pelo qual Deus estende a sua graça a ela. Lembro-lhes também que depois de batizada esta criança, vocês sempre deverão incluí-la nas suas orações, lembrá-la do seu batismo e dar-lhe bons conselhos e assistir especialmente se vier a perder os seus pais. Vocês pretendem assumir de bom grado esse compromisso? Se sim, digam sim. E agora, queridos irmãos e irmãs desta congregação, vocês prometem acompanhar, testemunhar o amor, o carinho, a bondade e a ajuda de Deus para com esta criança, e também prometem auxiliá-la para que viva em palavras e ações o serviço cristão no mundo? Se sim, digam sim, com a ajuda de Deus. Sim, com a ajuda de Deus. Que o bom Deus lhe dê tanto querer como realizar esta obra de fé e amor cristão, e por sua graça cumpra o que estiver além da vontade e da ação de vocês. Queridos pais,
padrinhos, peço que respondam em nome e em lugar da Celine as perguntas a seguir que ressaltam o que Deus opera nela através do batismo. Celine, Red e Gelade, você renuncia ao diabo e a todas as suas obras e a todo o seu procedimento? Então responda: sim, eu renuncio. Você crê no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo? Se sim, responda: sim, creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Você quer ser batizada nessa fé cristã? Se sim, responda: sim, eu quero. Então agora convido a chegarmos até a pia batismal. Celine, Red e Gelade, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que regenerou você pela água do Espírito e lhe perdoou por todos os seus pecados, fortaleça com a sua graça para a vida eterna. Amém. Que a paz de Deus esteja com você. Amém. Podem voltar para mim novamente, por gentileza. Convido novamente aqueles que podem, por gentileza, se colocarem de pé para nos orar. Todo-Poderoso Deus e amoroso Pai, graças e louvor te damos por teres preservado e aumentado bondosamente a tua família, dando a esta criança um novo nascimento e fazendo a tua herdeira em Cristo. Com humildade te pedimos que a conserves na graça do batismo, para que seja criada em fidelidade a ti, para louvor e honra do teu santo nome. Concede a todos nós alcançarmos na companhia de todos os santos a prometida herança celestial por Jesus Cristo nosso Senhor. Também queremos, ó bondoso Deus, elevar diante de ti os pais desta criança que estão aqui diante do teu altar, pedindo que os acompanhes nesta longa caminhada da fé cristã, a fim de que possam juntos receber as tuas bênçãos sobre a sua família, dar-lhes força, fé e condições para uma vida feliz e abençoada. Concede que, afinal, alcance juntamente com esta criança e com todos os demais cristãos a prometida herança celestial, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. E pelo batismo, Deus acrescentou a Celine ao nosso povo, ao seu povo, para mostrar os grandes feitos de nosso Salvador, que nos chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. E nós a chamamos muito bem-vindas à nossa família cristã e a recebemos com alegria, como nova participante do corpo de Cristo e filha do mesmo Pai Celestial, para trabalhar conosco em seu reino. Uma salva de palmas então para seguir. Vão em paz, que o Senhor esteja com todos vocês para sempre. Amém. Retornar aos seus lugares. E nós seguimos orando a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino,
partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós, para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor esteja com vocês para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecado, sem compassivo, Cordeiro divino, morto pelo pecado, sem compassivo, Cordeiro divino, morto pelo pecado, a paz concede. Pode sentar-se, por gentileza. Dado e derramado em favor de vós, para o perdão dos pecados. Na Santa Ceia do Senhor recebemos, juntamente com o pão e com o vinho, o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para o perdão dos nossos pecados, para o fortalecimento da nossa fé e da certeza de que Jesus já foi preparado um lugar especial para cada um de nós. Podem vir, porque tudo já está preparado. Coração quebrantado,
gentileza de se colocar em pé e seguimos conforme a projeção. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, demos graças ao Senhor e oremos. Amado Pai, recebam a bênção do nosso Deus triunfo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podem sentar-se, por gentileza. Convido a cantarmos o próximo hino para concluirmos este nosso momento de louvor e adoração. E assim, encerramos mais um culto, desejando a cada um de vocês um abençoado dia. Precisando de alguma coisa, deixe-nos procurar nas nossas redes sociais. Fiquem na paz de Jesus.